Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Vamos lá, então, à nossa aula de matemática. Todo mundo animado aí? Deixa a preguiça lá na cama e vamos estudar, hein? E vamos relembrar aqui esses sinais que nós já estudamos, que é a adição, a subtração, a multiplicação e hoje nós vamos rever a divisão, tá? Então, a tia está na página 107, onde nós vamos estudar um pouquinho as ideias da divisão. Vamos lá? Né? Vocês estudaram no passado divisão, então todo mundo conhece. Então, vamos rever aí. Todo mundo acha, né? Difícil, mas não é. É super fácil. Então, vamos lá. Vamos ver aqui um pouquinho as propriedades da divisão? Então, as regras, né, desculpa, crianças. Então, a divisão, nós já sabemos que é o ato de dividir em partes iguais para todos, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o número que está sendo dividido em partes iguais, nós chamamos de dividendo, tá? O número que indica quantas vezes vamos dividir é chamado de divisor, tá? O resultado nós chamamos de quociente, né? Ou quociente, pode ser escrito também com QU, tá, pessoal? As duas maneiras estão corretas. Então, eu chamo de quociente. E o que sobra, eu chamo de resto, tá? Vamos ver um exemplo aqui bem fácil para vocês relembrarem. Olha aqui, ó. 4 dividido por 2. O Mateus tem 4 carrinhos para dividir para 2 amigos, tá? Então, ele deu um para cá, um para cá, um para cá e um para cá. 4 carrinhos ele dividiu. Então, eu posso dizer que 4 dividido para 2 é 2, porque cada coleguinha ficou com 2 carrinhos, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos ver os exemplos para a gente poder sair daqui hoje craque na divisão. Por exemplo, se eu tiver 18 dividido para 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu quero dividir para quantos? Para 1, para 2, para 3. Quanto que eu quero dividir? 18, né? Aí eu vou pensar, eu tenho 18 pirulitos para dividir para 3 crianças. Então, eu já fiz aqui, ó, 3 conjuntos, tá? E vamos distribuir o número 18 para os 3 conjuntos. Vamos lá? Conta com a tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Parou, né? Eu preciso dividir 18. Então, vamos contar aqui quanto que ficou em cada conjunto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 18 dividido para 3 é 6, porque cada um ficou com 6. Como a multiplicação e a divisão são operações inversas, lembra que a tia explicou sobre isso, quando a tia ensinou para vocês a adição e a subtração? Né? Para eu saber se a continha está correta, eu posso fazer uma operação inversa. Né? Na continha de mais, eu faço a subtração. Na subtração, eu faço a adição. Né? Só eu inverter, eu faço ao contrário. Ó. Então, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, assim nós podemos conferir se a divisão está correta. Vamos lá? Vamos efetuar uma multiplicação para a gente saber se essa divisão está correta. Então, eu vou fazer, ó, 6, ao contrário, vezes 3, mudando o sinal. Então, o resultado, ó, tem que ser quanto? 18. Se der outro resultado, é porque a minha conta está errada. Então, ó, 6 vezes 3, 18. Então, a minha continha está correta, tá? Vamos lá, outro exemplo.
14 dividido para 7. Então, eu quero dividir para quanto? Para quantas pessoas? Para 7. Então, eu vou fazer aqui, ó, 7 conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto que eu quero dividir? 14. Então, eu vou distribuir 14, né? Um para cada um, até chegar no 14. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parou? Então, cada um ficou com quantas bolinhas? Cada um ficou com 2 bolinhas. Então, 14 dividido para 7 é igual a 2. Certo? Para eu saber se a minha continha está correta, vamos efetuar a operação inversa, que é uma multiplicação. Então, vou fazer ao contrário, ó. 2 vezes 7, que é 14. Se deu 14, ó, é porque a minha conta está correta, certo? Então, pessoal, para calcular a metade de uma quantidade, basta dividir essa quantidade por 2. Então, toda vez que eu quiser saber qual é a metade de um número, né, ou de um conjunto de coisas, então eu preciso dividir pelo número 2, tá? Por exemplo, vamos contar com a tia quantas laranjas eu tenho aqui. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 laranjas, tá? Então, para eu saber a metade dessa quantidade de laranjas, né? Qual é a metade? Eu preciso dividir por 2. Então, eu vou dividir 12 dividido por 2. Deu 6. Vamos conferir? Vamos riscar 6 laranjas para ver se vai sobrar 6, certo? Então, vamos lá. Será que 6 é a metade de 12? 1, vamos riscar 6. 2, 3, 4, 5, 6. Quantas sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá certo. 12, ó, dividido por 2 é igual a 6. Então, 6 é a metade de 12, certo? E a operação inversa, como fica? 6 vezes 2, que é igual a... Tem que dar 12, certo? Isso aí. Então, para obtermos, né, a terça parte, dividimos por 3, né? Então, nós vimos ali atrás que a metade eu preciso calcular por 2. Dividir por 2. Quando eu falar calcule a terça parte, eu vou dividir por 3. Quando eu falar a quarta parte, calcule a quarta parte do número, vamos dividir por 4. Para calcular a quinta parte, nós dividimos por 5. E para calcular a 10ª parte, nós dividimos por 10, ok? E o resto deve ser sempre 0 aí nessas continhas que nós vamos ver. Vamos continuar, então. Vamos ver uns exemplos aí. Vamos aprender aprender não, né? Que você já sabe. Vamos relembrar como que nós podemos armar essa continha para ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui, ó, a terça parte de 21. Quem lembra, né? Para eu calcular a terça parte, eu preciso dividir por quanto? A terça parte. Eu preciso dividir por 3. Então, a terça parte de 21. Eu vou pegar o 21 e vou dividir por 3. Então, ó, vamos armar a continha. Todo mundo lembra como que arma a continha de dividir? Então, ó, 21 dividido por 3, ok? Então, quem é o meu divisor? É o número 3. Lembra que a tia falou que nós vamos precisar da multiplicação para resolver as divisões? Então, chegou a hora, né, de usar aí as multiplicações. Vamos organizar essa continha, porque eu tenho também os lados da unidade e o lado da dezena, assim como na multiplicação, na adição e na subtração. E para eu descobrir o resultado, né, o meu quociente, para eu descobrir o número que vai ficar aqui, eu preciso saber a tabuada do 3, certo?
Eu preciso saber 3 vezes quanto que vai dar 21. Então, vamos ver na tabuada do 3? Vamos lá. 3 vezes quanto que o resultado é 21? Qual o número que eu vou colocar aqui? Vamos olhar? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 7, 21. Olha o número que nós estávamos procurando. Então, ó, 3 vezes quanto? 3 vezes 7. Então, ó, 3 vezes 7 é igual a 21. Então, eu vou colocar o 21 aqui, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, ok? Lembrando, pessoal, que, ó, a multiplicação, o resultado não pode ser maior do que o dividendo, do que o número que está aqui. Ele tem que ser igual ou menor, tá bom? E agora, o que eu faço? Quem lembra? A continha de menos, né? Então, ó, primeiro lado das unidades, 1 menos 1, 0. 2 menos 2 também é 0. E a minha continha terminou aí, porque eu não tenho mais números aqui para dividir, tá bom? Ó, meus números aqui acabaram, já dividi os dois. Então, ó, 21 dividido por 3 é igual a 7. E a quarta parte de 16? 16 dividido por quanto que eu vou colocar para calcular a quarta parte? Quando eu falo a quarta parte, eu preciso dividir por 4, certo? Então, ó, 16 dividido por 4. Vamos lá? Então, 4 vezes quanto que dá 16? Vamos olhar na tabuada do 4? Vamos olhar aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Então, ó, 4 vezes 4, que é igual a o resultado embaixo do dividendo, ó, 16, tá? Continha de menos, 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. Fechou a conta, porque eu já dividi, né, os números que eu tinha para dividir, certo? Então, 16 dividido por 4 é igual a 4. E para eu calcular a quinta parte, eu vou dividir por quanto? Isso, por 5. 35 dividido por 5. Vamos armar a continha. Então, ó, 5 vezes quanto que vai dar 35? Precisamos saber a tabuada do 5. Vamos olhar. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, ó, 35. E qual o número que eu estou procurando? 35. Então, ó, 5 vezes 7, ó. 5 vezes 7, que é igual a 35, ó. Vou colocar o 35 debaixo do dividendo, tá? Então, ó, agora vamos fazer a continha de menos. 5 menos 5, 0. 3 menos 3 também é 0, ok? Então, na próxima aula, nós vamos dificultar um pouquinho essas continhas, hein? 35 dividido por 5 é 7. Ok, pessoal? Então, ó, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês relembraram aí, né, as ideias da divisão. Então, agora façam essas páginas, 107 até a 112, e daqui a pouquinho a tia coloca o vídeo para vocês fazerem a correção, tá? Então, beijinhos para vocês, um abraço bem apertado e não esqueçam de estudar a tabuada. Sempre que tiver um tempinho, estudem a tabuada, tá bom? Para vocês poderem ficar craque aí também na divisão. Beijinhos para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!